Dona Maluana, por intermédio de um link que a sua irmã enviou para a senhora pelo celular, a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida. Conte para nós o que tem acontecido na vida da senhora a partir do momento que a senhora recebeu e está aqui. Isso mesmo, foi assim que eu conheci o Ministério, né? Através de um link que a minha irmã me enviou. E daquele momento, eu já gostei muito da palavra. Foi uma palavra assim que mexeu com a gente até então não tinha conhecido, não ouvia a palavra, mas não era daquela forma que a gente ouvia. Foi uma palavra assim revelada e ela começou junto comigo ouvindo, mas daí no decorrer do caminho ela parou de ouvir. Eu continuei ouvindo, né? Já faz 5 anos que eu ouço, né? Continuo ouvindo quando eu não estou aqui, eu continuo ouvindo, assistindo pela internet, e fez toda a diferença na minha vida acompanhar pela internet. Eu pegava a internet do vizinho, né? Eu não tinha a minha própria internet. Foi assim que era a minha vida, foi assim que eu conheci. Eu não tinha internet na minha casa. Na verdade, a gente não tinha muita condição de nada. Era tudo muito, muito pouco, muito difícil. Então, eu não tinha a condição. E daí eu corria para um canto, corria para o outro, buscando o sinal mesmo da internet. Mas eu não desistia, porque do jeito que era aqui, era em casa. Eu assistia o culto e parecia que era o culto estava acontecendo dentro da minha casa. Eu recebia aquela unção, a palavra, eu recebia aquela graça, né, para concluir aquela palavra, para pôr em prática. Então, eu não desisti, mesmo com a internet. Hoje já é uma outra situação, já é uma outra realidade, mas foi assim que começou, né? A primeira grande vitória foi em relação à minha vida emocional, né? Foi emocional, a primeira grande obra que Deus fez. Eu vim de uma família destruída. No meu lar, eu falo assim, no meu lar, no familiar, né? A minha mãe, o meu pai, nossa família era destruída, cheia de traições, separações, então nós crescemos com isso. E, consequentemente, eu tinha um emocional abalado, um emocional, assim, voltado para a derrota. Então, eu teria que aceitar aquilo ali, eu nasci para sofrer, eu nasci para aquilo. E aí, eu me vi num relacionamento assim como eram os dos meus pais. Então, né, o meu marido até então ele tinha um vício com a bebida, ele bebia, então todos os finais de semana ele ia beber. Ele me deixava sozinha em casa, eu estava grávida, ele me deixava em casa e ele iria e saía e ficava com os amigos, saía para trabalhar, mas ficava com os amigos. Então ali eu me vi com aquele mal, com aquela maldição, assim como era na vida dos meus pais. Meu pai também tinha esse problema com a bebida. E ali eu aceitei aquilo ali. É isso que eu tenho que viver. É assim, foi na vida deles, vai ser na minha também. E com isso, foi nesse contexto que eu conheci o Ministério Mudança de Vida. E aí eu fui orando, fui ouvindo a palavra, conhecendo a palavra, passei a orar, passei a usar a minha fé. Quando ele saía para trabalhar, eu sabendo que ele iria beber, que eu iria passar por aquele período difícil, eu ungia a roupa dele, eu orava, eu declarava, eu colocava em prática tudo que eu ouvia, todas as direções do altar eu fui colocando em prática, na questão de orar, na questão de ungir, na questão de declarar. E eu creio, e aquilo foi me libertando. Emocionalmente eu fui ficando fortalecida. Então eu já não cedia mais para aqueles pensamentos de que eu nasci para sofrer, que era aquilo que ia ser o meu karma. Não, eu fui entendendo que aquilo poderia ser mudado, que Deus, ele poderia mudar qualquer situação se eu tivesse fé, se eu agisse aquela fé. E aí também teve a questão do seu filho, que a senhora também teve um filho e passou por uma situação de enfermidade. E a senhora lutou com a palavra que a senhora recebeu do altar. Sim, depois desse processo vencido, meu marido foi liberto. Eu engravidei e tive o meu bebê. Ele nasceu normal, perfeito, mas por volta de um mês, né, de idade, ele teve a bronquiolite e começou um outro processo. Ele foi internado, ele precisou ficar na UTI por 15 dias entubado, ele não dava conta de respirar sozinho. E lá eu continuei orando, continuei buscando. Ele... Quando terminou o período de intubação, ele já conseguia respirar sozinho, nós já estávamos de mala para vir embora.
foi descoberta uma infecção hospitalar. E daí começou um processo com antibiótico, com medicamento. E ali eu fui orando, declarava, ungia, eu passava as madrugadas com ele, em claro, na UTI. Eu ia orando e ungindo, eu me apeguei muito ao testemunho que a bispa conta do filho dela, que ela vivia nos hospitais. Mas eu pensava, eu queria daquela forma, se para ela teve vitória, para mim também teria. Eu também poderia passar por aquilo e vencer aquela situação. Eu não queria aquela situação mais. E aí o meu filho, durante esses processos na UTI, ele teve 2 convulsões. Então, quando nós tivemos alta, ele veio para casa com o medicamento controlado. Então, ele precisava de tomar esse medicamento para que não tivesse a convulsão. Só que esse medicamento é muito forte, ele ficava muito sonolento e eu fui ouvindo o testemunho da bispa e naquele dia eu entendi. Eu percebi aquela parte que ela não aceitou o medicamento e ela tirou do menino, do filho dela. E eu falei, eu tenho essa fé também, eu vou tirar esse medicamento e o meu filho não vai mais viver à base desse remédio. Ele vai ficar acordado, ele vai brincar, ele vai se desenvolver. E aí eu tirei esse medicamento, com 15 dias eu fui num outro neurologista que não era o dele. Ele pediu um exame, nós fizemos o exame. Ele constatou que não estava com medicamento, eu falei que tinha tirado, ele até relutou um pouco, né? E falou para mim que eu não poderia deixar de dar, que aquilo ali era algo que eu não poderia deixar de dar o medicamento dele, que algo poderia acontecer, ele poderia ter uma lesão cerebral, algo muito pior poderia acontecer, a culpa seria minha. Mas eu não aceitei aquilo que o médico falou. Eu decidi lutar, eu falei, eu vou ficar com o que eu aprendi, né, com essa fé, e eu vou continuar. E daí, depois de um mês, eu passei com a médica dele mesmo, e eu estava com muito medo de chegar até ela e falar, olha, eu tirei o medicamento do nenê. E aí, Deus, tão bondoso e amoroso, Ele mandou uma palavra do altar, que foi assim, eu vou com você. Foi no retorno para Jacó se encontrar com seu irmão. E o Senhor disse que iria na minha frente, iria comigo, iria me dar a vitória. Eu falei, Senhor, vamos comigo, eu preciso que o Senhor vá na minha frente, eu preciso enfrentar essa médica. E daí eu fui, e conversei com a médica, e por incrível que pareça, a médica falou, olha mãe, você só fez o que eu não tive coragem de fazer, tirar o medicamento do seu filho. Lembrando que o seu filho só tinha 2 meses de idade quando tudo isso aconteceu. Sim, ele tinha 2 meses de idade. Por volta dos 6 meses eu tirei totalmente o medicamento dele. Só que mesmo ele saiu da UTI, ele continuava com as crises de bronquiolite. Então até uns 7, 8 meses a nossa vida era no hospital por conta desses problemas respiratórios. E aquela parte da convulsão foi vencida, do medicamento, ele foi liberto, ele teve a alta do neurologista. E daí veio aquele outro processo, que seria a restauração da saúde dele completa. Porque os médicos falam que quando a criança tem bronquiolite, ela vai passar aí por um período de até 2 anos de idade, entre indas e vindas do hospital. E eu falei para o Senhor que eu não iria aceitar aquela situação. E daí eu ouvi a palavra da bispa, né? Fui me fortalecendo muito com o testemunho, eu orava por ele, pedia a Deus para que aquela situação fosse mudada. Eu não iria aceitar aquele menino no hospital quando veio o propósito da mudança. E eu coloquei que eu queria a restauração da saúde dele. Ele tinha nascido uma criança perfeita e eu queria que ele continuasse perfeito. E foi aí que é onde Deus fez a obra completa. Ele está com a saúde restaurada, hoje ele está perfeito, hoje ele não tem problema nenhum, ele nem visita o hospital, só vai para as consultas, né, de pediatra, não vai mais para o hospital, eu não tenho mais aquela preocupação, vai chegar o frio e o meu filho, eu vou passar a madrugada no hospital com ele internado. A senhora teve várias conquistas também na área financeira, né, de dona de casa, hoje a senhora é empresária, conte para nós. Isso. Quando eu cheguei no ministério, até falei que a internet era do vizinho e nós estávamos numa situação era tudo muito escasso. Então eu era dona de casa, eu precisava cuidar da minha filha, eu não tinha com quem deixar e eu não conseguia trabalhar fora, eu não tinha vaga na escola, eu não tinha condição de pagar a escola, eu não tinha condição de dar para ninguém cuidar dela.
E meu marido trabalhava, mas era aquilo muito pouco, muito apertado, muito difícil. E daí eu comecei a orar nessa área, nesse sentido, porque eu via a necessidade de ser restaurada nessa área. Antes eu estudava, eu tinha o meu trabalho, depois eu perdi o trabalho, eu perdi o estudo e eu via a necessidade de ser restaurada nessa área. Eu comecei a colocar diante do Senhor, pedindo para Deus que Ele restaurasse, que eu queria um emprego, que eu pedia para Deus um emprego. E daí eu comecei a mandar um currículo. Para mim, aquela atitude já era ousada, de mandar um currículo para alguma empresa, porque eu não estava trabalhando já há algum tempo. Eu não tinha estudo nenhum. Então, para mim já era uma coisa muito grande se eu fosse contratada, se me chamassem para trabalhar em alguma loja, algum comércio próximo de casa. E aí veio uma palavra da bispa, um programa que eu estava ouvindo. Ela disse, né, no programa, como que foi quando ela abriu a empresa dela. Numa madrugada ela estava orando e aí o Senhor falou para ela que ela estava pedindo uma porta de emprego e o Senhor disse para ela que ela iria abrir uma empresa. Ela até chamou o esposo dela, ela conta em detalhes que isso iria acontecer. Ela não sabia como, mas iria acontecer. E ela falou que o Senhor iria nos surpreender também. O Senhor ia fazer algo grande. A gente estava buscando uma coisa, mas viria outra. E eu confiei, eu tomei posse daquela palavra, eu falei amém. E daí, passado um tempo, o meu marido, ele sempre trabalhou nesse ramo, né? E o sonho dele era esse, de abrir uma loja. Até então a gente não tinha condição nenhuma de abrir essa loja. Mas, para a glória de Deus, o ano passado essa loja foi aberta. A gente está... hoje é a melhor loja lá da região, né? Uma loja no interior. E é uma bênção. Hoje aquela dona de casa que eu só tinha trabalho com a casa, com as crianças, hoje eu tenho trabalho com a casa, as crianças, tenho que administrar a loja, ajudar ele em todas as questões, tenho a minha carteira lá assinada, meu salário mensal, tudo direitinho. Voltou a fazer faculdade também, que a senhora tinha trancado? Voltei a fazer faculdade, também de uma palavra que veio do altar, uma direção. Eu já tinha dado aquela área por encerrada, que eu comecei uma faculdade e parei. E eu tinha muito isso, de começar algo e parar. E aqui, ouvindo a palavra, eu aprendi que não tinha que ser assim, eu tinha que ir até o final. E a bispa contou o testemunho de uma senhora com 60 anos de idade, que ela já estava desanimada, ela já não tinha mais esperança. E aí ela voltou a estudar. E eu me inspirei, falei, nossa, se ela conseguir, eu também posso conseguir. E fui orando, pedindo a direção de Deus, e hoje eu voltei a estudar. Antes mesmo de abrir a loja, eu já estava estudando, já estava na faculdade cursada estudando. Falta pouco. No mesmo lugar onde a senhora tem a loja hoje, a senhora também conquistou uma casa. Pode nos contar? Sim. A gente conquistamos essa casa, né? Não tínhamos condições, como eu falei, a internet era do vizinho, era tudo muito raro, muito raso, muito pouco. E aí nós temos hoje essa casa que, assim, foi Deus quem nos deu, a gente não sabe explicar de onde veio, não tínhamos condições de fazer algo tão grande, tão bonito como é hoje. Os meus móveis, que antes eram todos doados, quando eu me casei, os móveis... Um deu, o outro doou, o outro presenteou, o outro ia trocar o dele e deu pra gente. Hoje a gente tem, ele gosta muito de móveis rústicos e a gente mobiliou a casa toda com móveis rústicos, tudo muito bonito, todo mundo que vai lá, sabe, admira, bonito, e nem eu acredito na obra tão grande que o Senhor fez. Para essa pessoa que nos ouve agora, que talvez possa estar na mesma situação que a senhora, qual o recado que deixa? O recado que eu deixo é que, se esse programa estiver chegando, né, no celular de alguém, de alguma forma essa pessoa está recebendo, eu quero dizer para ela que é uma oportunidade que ela tem. E se ela souber agarrar essa oportunidade e perseverar, como diz a palavra de Deus, que a gente deve perseverar na fé, eu creio que ela será a próxima a testemunhar aqui, porque foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma oportunidade, Deus foi bondoso, preparou essa oportunidade e eu agarrei essa oportunidade. Eu prestava muita atenção em todas as palavras, eu escrevia todas as palavras, eu marcava todas as palavras, as datas que Deus falava comigo, e hoje eu posso voltar lá e ver cada palavra que ele foi sendo liberada. Hoje eu já vejo a materialização de cada uma daquelas palavras. E a senhora se sente feliz e abençoada em estar aqui? Muito feliz, muito abençoada. A minha irmã veio também, né? Aquela que tinha parado no meio do caminho, ela voltou.
por intermédio de oração, de intercessão. Ela voltou e agora ela está sendo restituída. Deus tem feito muitas coisas grandiosas na vida dela, nas nossas vidas. E a gente se sente muito, muito abençoada mesmo. Não tem uma área que a gente olhe para a nossa vida que a gente não esteja vendo Deus trabalhar, Deus agir. Em todas as áreas a gente tem sido muito abençoada.